aqui, ó, um pouquinho de PSOL pra vocês aí, ó, um pouquinho de PSOL. É mais um desse que eu fico perguntando. Como é que ninguém vota nessas coisas, mano? Drogas é uma mercadoria, como qualquer outra. Assim como a gente tem o álcool que é legalizado, assim como a gente tem o cigarro que é legalizado, assim como a gente tem o açúcar, o café e dentre outros medicamentos, tarja preta. Quer acabar com as drogas? Regulamenta. Porque é muito interessante para o capitalismo superexplorar essa cadeia produtiva das pessoas que plantam, das pessoas que embalam, das pessoas que fazem o translado até chegar no varejo, lá na ponta, na biqueira. São trabalhadores mega explorados, sem seus direitos garantidos. Nossa! E a gente não percebe que o rendimento bilionário desse setor, porque em nenhuma parte dessa cadeia produtiva há nenhum tipo de taxação de imposto. E é esse dinheiro. Drogas é uma mercadoria. Viu? Vamos liberar, não. No fundo é tudo pra arrecadar dinheiro, né? Imposto. Isso aí. Quem é que vota nessas merda, cara? Como é que vota nessas coisas? Ah, olha a coincidência que aconteceu ontem. A Justiça Federal do Amazonas, ela foi responsável pela proibição da exploração da mina de potássio, né? Lá no Amazonas. Lembra que o Jair teve que ir lá na Rússia comprar potássio, lembra? Durante o governo Bolsonaro, a Justiça Federal do Amazonas impediu a exploração. Isso ocorreu principalmente por meio de decisões judiciais que suspenderam licenças ambientais e exigiram consultas prévias aos povos indígenas, né, afetados ali pelo projeto da empresa de potássio do Brasil. E após anos de disputas judiciais, de repente, né, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas concedeu todas as licenças necessárias, totalizando 21 autorizações, incluindo a licença de instalação para mina subterrânea, planta de beneficiamento, porto fluvial, supressão vegetal, resgate de fauna, terraplanagem, tudo depois de um acordo de $2,5 milhões com a comunidade indígena da região. E a irmã de Wesley e Joelis Batista arremataram a mina de potássio. Vocês entenderam aqui o esquema? O Jair não podia nada, aí de repente todas as licenças saem, os índios que estavam reclamando, você soca $2,5 milhões na bunda dos índios lá, e a mina é comprada pela irmã de Wesley e Joesley Batista. Não precisa nem desenhar, né? Não precisa nem desenhar. Incrível, inacreditável. A advogada do Comando Vermelho pediu ao ministro Alexandre de Moraes para incluir o Cláudio Castro no inquérito da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro, por conta da ação dele no narcotráfico. Tão grave como o narcoterrorismo é a inversão institucional que nós estamos assistindo no Brasil. Eu não sei se vocês viram, mas na Gazeta do Povo há uma notícia, uma matéria que diz que a advogada do Comando Vermelho pediu ao Alexandre de Moraes para colocar essa operação levada a cabo pelo governador do Rio dentro dos inquéritos da abolição do Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado. Ei. Você sabe o que é isso? Nós temos o crime organizado, o narcoterrorismo, pedindo ao Supremo que coloque uma operação policial dentro da perseguição judicial que eles estão fazendo a oposição. Não, peraí, mas aí eu vou defender, vou defender, porque vamos lá, tem o narco-estado, não tem? Então, a polícia tentou derrubar o narco-estado, então foi um golpe no narco-estado, pô. Então tá certa, pô, tá certo. Faz sentido, faz sentido. É verdade, faz sentido. Vamos em frente aqui, ó. A briga no Superior Tribunal Militar. A juíza chegou depois de uma semana de ausência do tribunal, das suas viagens aí, sabe-se lá pra quê, e chegou querendo responder o brigadeiro lá, o Oliveira Lima, do que ele tinha falado. Ó, a juíza, a presidente não fala em nome do tribunal, não fala em nome da corte, eu faço parte da corte. Olha a resposta dela. Chegou lá militante de olho arregalado, né? Olha, tem que sempre estar de olho arregalado. Olha lá. Olho arregalado, militante.
Na tentativa de ampliar o alcance das minhas palavras, demonstra pretexto para ataque pessoal. O próprio orador, ao afirmar que eu não falasse em seu nome e sugerir que eu devesse estudar um pouco mais a história do tribunal, tornou inequívoco o viés pessoal. Ou seja, ela confessa que ela não conhece a história do tribunal. E desqualificador da crítica. A crítica jurídica cabe. Ataques de cunho pessoal e misógino, não. A senhora presidiu a sessão somente 2 julgamentos. A senhora se ausentou por volta das 18 horas e não voltou mais para fazer o encerramento. Exatamente. Caraca, a mulher abandonou o tribunal, foi embora antes de acabar o expediente, com o julgamento em andamento. Para que o ministro Eu sei, mas eu não estou ofensivo com relação a isso. Eu estou dizendo que a senhora colocou... presidir antes de partir. Só para esclarecer aqueles que nos ouvem. A senhora está confundindo que é misógino, mas eu não vou entrar nessa declaração, porque a senhora pode achar o que a senhora quiser. Eu realmente não ligo muito. Na tentativa de ampliar... Isso é uma outra maneira de falar, né? Vê se vocês concordam comigo. Isso que ele disse é uma outra maneira de falar isso, né? Eu quero briga no tribunal. Eu quero bastante briga no tribunal. Quero bastante briga. Briga, muita briga. Eu torço para que essa juíza faça um monte de cagada no tribunal contra os militares lá do topo. Então, eu quero que ela apronte muito para ver se essa galera acorda, né? Aí o cara tá falando, porra, senhora, meu querido, a senhora sumiu do tribunal. Ataques de cunho pessoal e misógino, não. A senhora presidiu a sessão somente 2 julgamentos. A senhora se ausentou por volta das 18 horas e não voltou mais para fazer o encerramento. Exatamente, para que o ministro... Eu sei, mas eu não estou ofensivo com relação a isso. Eu estou dizendo que a senhora colocou... presidir antes de partir. Só para esclarecer aqueles que nos ouvem. A senhora está confundindo que é misógino, mas eu não vou entrar nessa declaração, porque a senhora pode achar o que a senhora quiser. Eu realmente não ligo muito. Vai lá, faça o seu trabalho. Ela chegou lá, mostrou para o que ela quer fazer palestra, ela quer ficar por aí falando, desculpe, perdão, quer julgar os militares e tal, mas ela não é maioria ali, tá? Ela não é maioria, tá? Então, tá bom, isso aí, faça bastante merda, né? Faça bastante merda. Justiça condena o governo de São Paulo a indenizar uma família do assaltante morto pela PM. Flávio Gordon comenta, quem ainda não entendeu que o crime está no poder no Brasil, tá o exemplo aí. Justiça condena o governo de São Paulo a indenizar a família do assaltante morto no tiroteio com a PM. Tá aí, ó. Nunca foi tão claro. Aprovado, a Comissão de Segurança Pública aprovou ontem requerimento convocando o Ricardo Lewandowski para saber por que o governo Lula se omitiu na mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Só que é o seguinte, o Lewandowski já foi convocado várias vezes. Todas as vezes ele cagou um balde e não apareceu. Nós vamos ingressar com o crime de responsabilidade contra o ministro Lewandowski. Nós o convocamos em maio e desde então nós já tivemos 3 tentativas de trazer o ministro para prestar esclarecimentos à comissão e o ministro não veio em qualquer uma delas. Não é uma opção do ministro participar ou não participar. Ele foi convocado, não foi convidado. Obrigatoriamente ele tem que participar da comissão. Então nós ingressaremos com todas as medidas cabíveis, dentre elas o crime de responsabilidade, e também vamos notificar o presidente da casa, deputado Hugo Mota, para que tome as medidas legislativas cabíveis, até talvez convocarmos o ministro no próprio plenário da Câmara para prestar esses esclarecimentos. A nossa comissão é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nós temos que falar sobre a segurança nas fronteiras do Brasil. Nós temos um país de dimensões continentais, muitas armas e drogas que vêm através das fronteiras. Nós temos toda a questão da segurança pública e da consideração das organizações criminosas como facções terroristas. Um dos motivos pelos quais o governo se recusa a fazer essa caracterização. Para além disso, nós temos a própria operação do Rio de Janeiro para debater na comissão e, lamentavelmente, de forma revoltante, o ministro não veio mais uma vez. Pois é. Petrobras anunciou novo plano de demissão voluntária, tá? Então, parabéns ao pessoal que fez o L aí da Petrobras, parabéns. O Brasil está preparado para as consequências da queda da taxa de natalidade? Isso aqui é uma questão importantíssima.
A retração de natalidade brasileira, você veja o seguinte, para você manter uma população, eu preciso que cada casal tenha pelo menos 2,11 filhos. Essa é a estatística, 2,11, porque antes desses 2 filhos se reproduzirem, um morre no acidente de trânsito, o outro tem uma doença que morreu, o outro tem várias situações que levam o jovem a morrer antes de chegar, né, a um casamento, antes de chegar aí à reprodução. Então, se você mantém 2,11 filhos por casal, você mantém a população estagnada. Só que o Brasil, assim como boa parte do mundo, está com essas estatísticas caindo, a quantidade está caindo. E isso traz um reflexo muito importante para a economia, para a previdência, porque você perde a renovação do mercado de trabalho. E ao perder a renovação do mercado de trabalho, porque não tem gente nascendo, só por causa disso, não nasceu gente, você reduz a quantidade de pessoas nas escolas, nas universidades, na entrada no mercado de trabalho, de mão de obra, tudo vai reduzindo num ambiente como o Brasil, onde o governo só cresce. E você ainda tem um sistema previdenciário que é uma pirâmide que vai explodir, que não tem dinheiro para pagar. Então esse é um problema que não está sendo discutido no Brasil, né? O pessoal aí esquerdista, a galera toda aí da militância woke, essa turma nem quer casar, nem quer ter filho, nem quer pôr nenhum. Vieram pro planeta a passeio. Mas isso tem consequência gravíssima. Isso aqui é um afastamento da tradição. A tradição sempre foi menino, menina, dentro da família. Você sabe que o menino vai crescer, chega um determinado momento em que acabou a brincadeira, ele tem que trabalhar. E quando ele começa a trabalhar, chega um momento em que acabou a brincadeira, meu querido. Você não vai ficar na esbórnia, não. Tem que casar. Casou, acabou a brincadeira. Cadê os filhos? Pai, avô, tio, todo mundo cobrando. E aí? Cadê os filhos? Não é assim? As famílias sempre foram assim. A menina tá lá na brincadeira. Chegou a hora que acabou a brincadeira. Vai ajudar a mãe em casa. Vai ajudar o lar. Aí chegou a hora que acabou os estudos. Vai trabalhar. Vai se especializar, tal. Mudou. Antigamente ficava como dona de casa, agora fica se quiser. Né? Agora mudou, vai trabalhar, tal. Não tem mais isso. Aí o pessoal já começa a cobrar. Vai casar não? Daqui a pouco a natureza cobra. Chegou tal idade e não tem mais filho não. Ah, mas eu quero ver minha carreira. Vai ver sua carreira, mas depois você não vai ter filho. Aí começa, isso é a tradição. A tradição sempre foi assim. A tradição sempre foi essa. Os casaizinhos, né? Os caras ficavam até irritados, né? Os casaizinhos. Pô, acabei de casar, o pessoal tá enchendo o saco pra ter filho. A gente quer curtir um pouco. Isso é besteira. Quando vem os filhos, é que a curtição mesmo são os filhos, cara. Os filhos que a maior viagem são os filhos. Então, tá aí, ó. A consequência é gravíssima, tá? Para a sociedade. Colapso da economia. O Japão tá passando dificuldade por causa disso. Tem um monte de país passando dificuldade por causa disso. A imigração alivia um pouco, mas muito complicado. Justiça mandou o ex apagar o post do Nicolas que disse que o PT era partido dos traficantes. Que isso? Manter no ar. A direita propõe uma enxurrada de emendas no Código Civil do Pacheco, aquela bosta. Tem que destruir aquilo lá. Juristas que tiveram contato com o projeto não veem salvação para aquele texto. Enterra essa porra e joga no lixo. Joga no lixo, não tem salvação, joga fora. Judiciário permite postagens de traficantes, mas cala a direita nas redes sociais. Tá cheio de conta de Twitch, canal de YouTube, TikTok, do tráfico. Mostra crime, mostra execuções, tá tudo no ar. Os canais aqui no Brasil saem do ar por conta de opiniões. Saem todos do ar. Ontem, Carmen Lúcia anunciando a criação do partido do MBL. Olha que coisa, hein? O Jair lutou, 190 trilhões de assinaturas e não conseguiu fazer o aliança, o partido. O MBL acabou de ter autorizado o seu partido aí, ó. Acompanho o voto do eminente ministro relator
e proclamo o resultado que o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, deferiu o pedido de registro do Estatuto e do órgão de direção nacional do Partido Missão Nacional e determinou que a legenda, no prazo de 90 dias, proceda à revogação do parágrafo 3º do artigo 63 do seu Estatuto, dispositivo que fica, então, sem anotação neste Tribunal Superior Eleitoral, e ainda a reformulação do artigo 72, adequando-o ao inciso 10 do artigo 15 da Lei 9.096 de 95, tudo nos termos do voto do relator, o qual ainda apontou o indeferimento de impugnações apresentadas na forma do seu voto. Está autorizado aí o partido do MBL, o Partido Missão. Aí fica aquela pergunta. A Constituição fala sobre livre associação, mas para você criar um partido político de direita, tem que passar por critério do tribunal. O tribunal que vai decidir se você pode existir ou não como partido de direita, ou um partido conservador, ou um partido monarquista. Criaram um arcabouço cheio de regras. É uma lei, logo depois da Constituição de 88, criaram um monte de regras, o tribunal embarcou, e hoje quem decide a existência de partidos ou não é o Tribunal Eleitoral. Aí você se pergunta, cadê o partido da direita? Tá aí, ó. Agora eles vão dizer que é o MBL, o partido da direita. CPI do narcoterrorismo instalado no Senado. O presidente é o senador Fabiano Contarato, do PT. Isso é aqueles mistérios maravilhosos aí da política brasileira. CPI, instrumento da oposição. Presidente da CPI, o governista. Vice-presidente é o Mourão, do Republicanos. Relator, o Alessandro Vieira, do MDB. Não sei nem se dá para comemorar essa. Não sei se dá nem para comemorar. O Girão tá comentando aqui, né? O PT que assinou contra a criação. Pessoal, em instantes vai ser aberto aqui aquele painel para definir o presidente. O voto de quem será o presidente da comissão. Vai abrir agora. Olha o painel. Todos os senadores já votaram. Determino a mesa. A gente sabe que não vai ter surpresa. O PT ganhou, tomou essa CPI. Mas vamos ver aí. Vamos ver por um voto. Manobras de última hora em partido. Olha aí. Olha aí. O senador Contarato, Fabiano Contarato, foi eleito. Nós votamos no senador Hamilton Mourão. Contra o senador Hamilton Mourão. E mais uma vez, por um voto, senador Fabiano Contarato, do PT. Detalhe, PT que não assinou a CPMI, não assinou. Isso aí não é compreensível, né, cara? Não é compreensível. Você tem o governo. A CPI é instrumento da oposição. Aí você vai lá, o governo é contra, vota contra a criação. Aí depois vai lá e coloca o presidente dele para atrapalhar a investigação. Com esse tipo de regra, cara, para que serve essa casa, cara? Ó, o Ouriço de Cartola falando que chegou ontem do Banco do Brasil, depois de assinar um monte de papel só para ele poder usar o aplicativo do banco. Pior que é assim mesmo, cara. Eu já comentei aqui sobre a Caixa Econômica, a mesma coisa. Recordar é viver. Flávio Dino, quando assumiu o Ministério da Justiça, informando onde que seria utilizado e como seria utilizada a Polícia Federal. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Viu? Polícia Federal está a serviço do Lula. Do Lula. E para quem disse que ontem não foi comentado sobre anistia, lá no Congresso Nacional, tá o Nicolas aqui falando para o Mota. A cara do Mota, cara. Olha a cara do Mota escutando o Nicolas. Deixa eu pegar aqui o zoom. Olha lá. É coisa rápida. Falo aqui, não somente como parlamentar, mas representando aqui, eu sei que de milhões de vozes que a gente representa. 3 apelos. Primeiro, com relação ao PDL 846, que a gente tem conversado, tentamos uma conversa com o Camilo Santana, mas infelizmente o feedback foi horrível e a gente precisa dar um recado para as APAES e derrubar
essa decisão do governo federal. O segundo apelo é com relação que, infelizmente, hoje nós não podemos ter as comissões que estava em pauta o PL antifacção, que eu sou o relator ali na comissão, para poder enquadrar organizações criminosas como terroristas. Isso é muito importante. Amanhã, como não vai ter as comissões, peço para que a gente realmente dê uma resposta ao povo brasileiro, principalmente nesse momento, e já coloque de forma de urgência, e o próprio DERIT, na qual passei com muita honra, para quem já trabalha há anos combatendo o crime organizado, para relatar aqui no plenário. E, por fim, para que a gente realmente paute a anistia. Isso é um clamor, só para poder finalizar, presidente. Eu acredito que é um clamor não somente da base, não somente da oposição, mas eu me coloco na posição aqui dos filhos, das mães, dos pais, que estão realmente vendo os seus familiares sendo condenados a 17 anos de cadeia. Isso não é proporcional, a justiça tem pressa, e justiça fora de tempo é injustiça. Então eu faço essa cobrança aqui, não de uma forma extremamente respeitosa, como o senhor sabe que nós temos essa relação, mas mais para dar um posicionamento de que não somente eu, mas a oposição está imbuída de que a anistia passe ainda este mês. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Esse cara tá com a vida muito tranquila, esse tal do Mota. Tá com a vida muito tranquila.